a tua graça sobre a vida de Saulo mais uma vez, e sobre os nossos corações, para ouvir a tua palavra. Nos transforma, nos aviva, nos faz viver a tua boa vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Meu querido, meu amado, muito boa noite. Bem, para quem acha que Messi é melhor do que Pelé, não me surpreende dizer que eu sou um dos melhores pregadores do Brasil. Então, a falta de critério desse meu pastor é realmente algo que me surpreende a cada dia. De toda sorte, fico grato pela deferência, ainda que não tenha qualquer razão de ser. Meu querido, a graça e a paz do Senhor seja com você, com toda a sua família. Mais uma vez, uma grande honra poder entrar na tua casa, poder estar partindo esse pão com você, podendo estar vivendo a essência do Evangelho, que é dividir, que é compartilhar, que é poder estarmos como se fosse uma mesa, um banquete. Ainda que a gente não possa fazer isso fisicamente, não tem dúvida nenhuma que estamos em um banquete espiritual. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e Ele mesmo fez questão de se repartir para todos nós. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho de Marcos. No capítulo 14. Marcos 14, 50. Marcos 14, 50. Veja só o que diz esse texto. É um texto um tanto quanto inusitado. É até quase que ninguém percebe que ele está aqui. É quase que imperceptível. Só o Evangelho de Marcos fala desse texto. Olha o que está escrito aqui. Então todos o deixaram e fugiram. E um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Olha que texto curioso. Ele está meio perdido aqui no Evangelho. O relato é: Jesus tinha acabado de cear com seus discípulos. Jesus tinha acabado de ter a sua última ceia. Jesus tinha acabado de ter os seus últimos momentos de comunhão antes de ser crucificado. Tinha ido para o lugar da prensa do óleo, para o Getsemane, para orar com os discípulos. Tinha pedido aos discípulos que orassem por ele, porque a alma dele estava angustiada. Logo em seguida chegam os soldados. Judas o trai com um beijo, os soldados o prendem, e aí todos o abandonam. Todos os seus amigos fogem, está todo mundo morrendo de medo, está todo mundo assim, sem saber o que está acontecendo, esperando uma reação de Jesus, e Jesus não reage. E aí os soldados começam a levar Jesus. Todo mundo fugiu. E aí do nada aparece um jovenzinho de toalha, não sei se saindo do banho, mas certamente estava na casa dele observando tudo ali. E ele começa a dar na mente dele assim uma ideia: vou seguir Jesus, vamos ver no que vai dar. O camarada sai de toalha, volta num lençol, sem nada por baixo. E aí ele segue, dá 2 passos, vamos ver, até que ele é percebido pelos soldados. Os soldados olham: o que esse moleque está fazendo aqui? Deve ser um deles, deve ser um discípulo de Jesus também. Correm, apanham ele, e ele dá um jeito de se safar. O pessoal fica com a toalha na mão, certamente fica com o lençol cai, ele sai correndo nu, envergonhado. Muito pouco de informação a gente tem sobre esse jovem, não dá muito para saber quem ele é. Mas a grande maioria dos teólogos que eu conheço vão numa pista, vão numa indicação. Provavelmente se tratava do próprio Marcos, o evangelista. Só ele cita isso aqui. O próprio evangelista Marcos tem muito pouca informação acerca dele, principalmente no período do tempo de Jesus. Então pode ser uma informação autoral. Ele fez questão de relatar algo que só ele sabia, porque provavelmente foi ele que viveu. Mas isso é o de menos importante aqui. O nome dele, para a gente, não tem tanta relevância. Mas há um significado em uma pessoa que resolve seguir Jesus com o lençol. Por que uma pessoa vai, no meio de uma situação tão complicada quanto aquela, de toalha sair para seguir uma pessoa? Por que uma pessoa vai dar uma ideia louca dessa? Em primeiro lugar, o que eu consigo imaginar é que aquele menino não tinha ideia do que ele estava fazendo. Não tinha ideia da seriedade daquele momento. Ele não sabia o que era seguir Jesus.
Ele não tinha essa noção bem formada. Ele simplesmente foi na onda, no efeito manada. Ele, eu estou vendo Jesus para o tempo todo, só cercado de multidões, um monte de gente segue ele, eu vou seguir também. E foi. Isso reflete uma situação profética e atual demais, de muita gente que está seguindo a Jesus pelo efeito manada, que está seguindo a Jesus porque está todo mundo seguindo. Porque hoje, quando eu era criança, seguir Jesus não era uma coisa de tanto status, não. Às vezes dá uma vergonha na escola, então, meu irmão, é difícil. Todo mundo podia fazer um monte de coisa, não podia fazer nada. Eu, em quase toda a minha jornada na escola, eu era o único crente da sala. Então era algo, em muitas oportunidades, constrangedor. Constrangedor demais. Eu era cheio de privações, coisas que todo mundo podia fazer, menos eu. As festas que um monte de gente podia ir, meu pai não deixava que eu fosse. Hoje não. Hoje não. Hoje, ser evangélico é status em boa parte das situações. Na pandemia, então, um monte de menina que saía postando foto quase que seminua começou a postar versículo. Porque ser crente virou algo proveitoso. E as pessoas desesperadamente atrás de uma esperança, a esperança que o evangelho parece oferecer é muito palpável. Então tem muita gente que diz, eu também vou lá nessa igreja porque os cultos são divertidos, porque antes ser crente era chato, mas hoje é status. Então tem muita gente que sem pensar, que sem refletir, que sem ter ideia do que está fazendo, simplesmente para e diz, eu também quero, eu vou atrás desse Jesus, deve ser bom, deve ser interessante. Só que certamente essas pessoas não refletiram direitinho no que estão fazendo, e talvez estão comprando uma esperança falsa de algo que Jesus nunca prometeu. A primeira sensação, a primeira evidência, a primeira consequência que esse camarada experimentou ao seguir Jesus foi uma perseguição, e ele não estava pronto para isso. Quem segue Jesus por causa do efeito multidão, do efeito manada, não está pronto para enfrentar uma adversidade e ainda assim continuar com ele. Não está pronto para isso. Na hora que ele foi apanhado, na hora que se levantaram as críticas, na hora que se levantaram os soldados, na hora que ele começou a pagar o preço de ser comparado com Cristo, ele não estava pronto. Ele não tinha nenhum mecanismo de defesa, ele não tinha uma fé sólida, ele não tinha uma convicção do que ele queria fazer. Ele simplesmente fugiu, e fugiu nu, e fugiu envergonhado, e fugiu exposto. Cada vez mais estamos vendo gente que está se envergonhando pelo evangelho, que está tomando decisões precipitadas como se Cristo fosse apenas um atrativo, como se Cristo fosse um entretenimento, e não como se fosse um modo de vida, o que na verdade é. E aí fica envergonhado, você não disse ontem que você agora era evangélico? Mas é muita luta, eu acho que eu não é para mim não, eu continuo com fé aqui, mas esse negócio de crente, não é que é esse negócio de crente, é porque talvez você esteja emendado na sua mente, e encantado, inebriado, por uma esperança que não foi Cristo quem deu. Um evangelho que te isenta de lutas, um evangelho que te isenta de qualquer tipo de adversidade, um evangelho que cura todos os covides, todos os tipos de vírus. Não. O evangelho que nós cremos é o mesmo evangelho que Paulo esposa e amplia no capítulo 8 de Romanos, dizendo que por amor a Cristo pode acontecer nós sermos enviados à morte todos os dias, e de nós sermos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas entenda, em todas essas coisas, que coisas? Nas provações, nas lutas, nas angústias, nas provas de morte, no medo, nas dúvidas, nas vacilações, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse é o evangelho, confiar em Cristo. Em primeiro lugar, quem vai seguir a Cristo vestido na toalha, não sabe o que está fazendo. Em segundo lugar, quem vai seguir a Cristo vestido na toalha é aquele cara que está ali, mas ele não está para o que deve é. Ele está ali, mas ele sabe que na primeira confusão ele corre. Eu sempre disse, meu ditado sempre foi esse, eu sempre fui muito frouxo em briga.
Sempre corri, meu Deus do céu. Eu fazia, olha, briga comigo, meu lema é esse, mato ou morro. Ou corro pro mato ou corro pro morro. Porque eu sou o primeiro a correr. Eu sou o primeiro a dizer, eu tô fora. Não conta comigo para trocar murro com ninguém, que eu não vou, cara. Eu sou frouxo, sou fraco. Eu sempre fui assim. Nunca fui de ganhar briga, de dar... Ninguém nunca colocou apelido em mim de Scooby-Doo. De o Valentão, nunca fui esse. Eu sou o que foge. Eu sempre fui mais salsicha. Então, as pessoas que vão espiritualmente com essa mente, são essas pessoas que vão vestidas de toalha, vestidas de um lençol. Vai de qualquer jeito, mas no primeiro aperto eu vou embora. Na primeira adversidade, na primeira confusão, no primeiro desagrado, na primeira traição, na primeira ferida, na primeira angústia, na primeira vez que alguém me ferir na igreja, eu não piso mais o pé lá. Na primeira fofoca que espalharam com o meu nome, eles vão ver, eu não volto, eu não vou enfrentar esse tipo de coisa. Eu não estou disposto, eu não estou disponível a viver esse tipo de situação. É esse tipo de gente. Na hora que se levanta uma adversidade, na hora que se levantam soldados para fazer com você a mesma coisa que fizeram com Jesus, aí você corre, mais uma vez envergonhado, nu, sem mecanismo nenhum de defesa. E em terceiro lugar, gente que vai a Cristo envolto num lençol, é o tipo de gente que tem para onde voltar. Que tem para onde voltar. Na hora ele está em casa observando, Jesus está sendo preso, ele sabe de uma, vou seguir Jesus. Começa a seguir. Primeira luta que vem, primeira adversidade, se levantaram pessoas, opa, vou voltar. Ele sabe para onde voltar, ele tem casa, ele mora num lugar. Isso me lembra a minha experiência no exército. Com 18 anos eu fui aprovado na seleção do NPOR, que é o Núcleo de Preparação dos Oficiais da Reserva. E aquilo me empolgou, rapaz, eu vou ser um oficial do exército. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos eu era universitário, então o exército selecionava jovens universitários. Como na época do alistamento já estava na faculdade há algum tempo, eu fui um dos selecionados para fazer parte daquela primeira turma. E foi uma das piores experiências que eu tive em toda a minha vida. Foi um negócio absurdo. Assim, tinha um tenente que começava a me perseguir, e até hoje eu tenho um pesadelo com ele de vez em quando. Ele me colocava para fazer cada prova, cada negócio absurdo. Ele me obrigou a matar um coelho com a mão. E disse que aquilo seria meu almoço. Eu não tive coragem. Aí veio um mais brabo que eu. Pegou o coelho pela orelha, deu 2 murros na cabeça e o coelho morreu. Eu achei aquilo ali um crime. Mas era o que ele tentava fazer com que eu passasse. E me obrigava as coisas. E aí toda hora ele chegava para mim, aqui só tem 3 palavras. Sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora, senhor. E eu resistindo. E teve uma hora que, faltando um dia para a formatura, ele falou isso e eu, rapaz, e eu gritei, eu quero ir embora, Senhor. Só que eu cheguei em casa envergonhado, porque meu pai foi cabo da aeronáutica. Então meu pai estava apostando todas as fichas que aquele exército ia me fazer um homem mais forte, um homem mais duro, o durão da casa. E quando eu cheguei em casa e disse, meu pai, eu não aguentei, a cara de decepção dele para mim foi... Eu não acredito que você fez isso. Você não fez isso. Não, Saulo, não é verdade. Meu pai, você não sabe o que eu passei lá. Você não sabe o que é aquilo ali. Você não sabe o que é aquele treinamento, não. Você não sabe o que é aquela ordem unida. Você não sabe o que é ter que matar um coelho no murro. Ele disse, eu matei uma galinha no dente. Aí eu fui ficando envergonhado. E eu falando, não, mas você não... Eu passei por isso. Ele disse, eu passei por isso ao dobro. Eu tive que correr. Eu corri até o Cabula. Eu chegava 5 minutos, eu chegava 4. E tudo dele era pior. Aí tem uma hora que eu não aguentei, falei assim, tá bom, bonzão. Como é que você aguentou isso? Porque eu não tive força, eu não aguentei. E aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu sou seu pai, a gente é muito parecido. Em muita coisa. Eu também tive vontade de ir embora um monte de vezes. A grande diferença é que eu tinha me mudado para Salvador, porque morando em Amargosa, onde eu morava, eu não podia estudar. Então eu tive que sair da minha casa. O quartel naquele momento era minha casa, eu morava lá. Quando eu fiz aquele treinamento para ser cabo da aeronáutica, eu não tinha casa. Aquela era a minha casa. Sabe por que eu aguentei? Porque eu não tinha para onde ir.
não tinha opção. Você não aguentou, porque sempre na sua mente estava esse pensamento: você tem para onde ir. É só voltar para casa. Você tem sua faculdade de direito, e hoje é o que eu sei fazer da vida. Eu sou advogado. Meu pai disse: eu não tinha para onde ir, então só tinha uma opção: aguentar, ficar firme, permanecer, perseverar. Era a minha opção naquela hora. E às vezes é preciso a gente se lembrar, como nas palavras de Pedro, na hora que a adversidade surgir, na hora que a traição vier, na hora que a controvérsia vier, na hora que a angústia, a ansiedade, o medo, a vontade de vingança, a tristeza, a decepção com os irmãos, quando isso vier ao seu coração, faça para o seu coração a mesma pergunta que Pedro fez quando Jesus perguntou: vocês também não querem ir embora? Pergunte: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aquele que segue a Jesus, ele tem que ter no coração uma verdade: nós não temos para onde voltar. Nós não temos outra realidade possível. Não há em nós outra perspectiva que não chorar aos pés do Senhor. E quando a luta vier, é nele que vem a solução também. Não pode haver em nosso coração um retrocesso possível. Quando Eliseu sente o toque de Elias, ele diz: espera aí, eu vou ali me despedir do meu pai. E Elias diz assim: vá e volte, porque você sabe o que eu fiz com você, você sabe o chamado que você tem agora. E aí aquele homem que estava fazendo um trabalho na terra, que estava cuidando de bois, cuidando de arado, imediatamente ele toca fogo em tudo e diz: essa realidade não me pertence mais, eu agora não tenho mais para onde voltar. Deus é a minha única via, Deus é o meu único caminho, Deus é a minha única realidade, Deus é a minha única perspectiva. Eu não tenho mais outra casa, a minha casa é Ele, Ele é o meu lar. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vida, eu tenho Cristo. O morrer agora para mim é ganho, o viver para mim é Cristo. Essa é a minha nova realidade, eu não tenho outra mais. Se você agora está pensando que tem outra vida possível para você, porque talvez você ainda esteja envolvido na toalha, talvez você esteja seguindo a Jesus de qualquer jeito, vestido desse jeito, como quem saiu de banho agora, como quem está preparando para ir dormir, sei lá, vou seguir Jesus. Será que você tem outra vida? Quantas vezes você já considerou ser de novo quem você era antes dele? Quantas vezes o seu coração já palpitou pelo desejo de voltar a fazer o que você fazia antes? Quantas vezes? Porque esse Pedro que afirmou isso com tanta veemência, bastou Cristo ser crucificado, ele volta a pescar a vida que ele tinha antes. Que tipo de experiência a gente está vivendo? Uma experiência que professa verdades, mas que não torna elas eficazes, que não tem praticidade nenhuma. É o louvor que a gente canta, a mensagem que a gente anuncia não é prática. Ela é bonita, ela é uma poesia linda, ela é uma teoria maravilhosa, mas é verdade mesmo? Você vai seguir Jesus ainda? Se Ele não abrir a porta que você quer, se você for traído, se o seu pastor te decepcionar, se a mulher do pastor te decepcionar, se alguém na igreja falhar com você, ou se você cair, se você cometer um pecado, você vai ter coragem de enfrentar a igreja e dizer: gente, eu errei, eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador. Você vai ter coragem? Então não é para seguir Jesus de lençol. Não dá para seguir Jesus vestido numa roupa dessa, numa toalha assim. Então como é que eu tenho que seguir Jesus? Você tem que seguir Jesus sabendo que você está preparado para uma guerra. A guerra contra a sua natureza, a guerra contra o pecado, a guerra contra principados e potestades das trevas. E como é que uma pessoa vai para uma guerra? Simples. Vai de armadura. Vai que nem o Bope, vai de preto, irmão. Vai subir um morro assim. Vai preparado. Quem vai seguir Jesus tem que ir preparado, sabendo que é uma mudança de vida, sabendo que é outro estilo, sabendo que agora muda tudo. E que armadura é essa? Eu vou rapidamente falar que armadura é essa, porque Paulo nos diz que armadura é essa. Em Efésios capítulo 6, Efésios 6:10, olha o que ele diz: quanto ao mais,
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra as dominações deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham calçados os pés da preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele dá todo um tutorial aqui, ele dá toda uma estrutura de ferramentas, de armaduras, de suporte. Ele diz, é desse jeito que você vai. Para você não ficar igual a Noel Rosa, se perguntando com que roupa eu vou. A Bíblia já diz com que roupa você vai. A Bíblia já diz como é que a gente tem que se preparar. Para andar com Jesus tem que ser assim, com esse tipo de ferramenta, para a sua preservação, para você não bater e voltar, para você não ir e desistir, para você aguentar para o que daí vier. Veja, olha os requisitos, olha os instrumentos que ele dá. Eu tenho aqui a necessidade de me vestir com a couraça da justiça. Uma couraça que te protege assim. E o que nos protege é a justiça. A couraça é uma coisa que você bota por fora, está por cima de você. É a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é assim. Ela não é exterior, ela não é interior a nós, ela é exterior. Porque na boa, dentro de você não tem nada de justo. Dentro de mim, dentro de você, tem só um coração corrompido. Tem uma natureza ainda carente de aperfeiçoamento. Tem um coração que tem desejo de trair. Tem uma alma que ainda vacila, que ainda tem dúvidas. Tem um coração, tem uns pensamentos, e você sabe muito bem que tipo de pensamentos são. Torpes, enganosos. Nós somos, de fato, na verdade, devedores. Nós temos uma dívida impagável com Deus, originariamente. Então em nós, dentro do nosso coração não há justiça. Mas aí vem Cristo, diante desse tribunal, olha para o santo juiz e diz, eu sei que você podia estar cobrando dele, eu sei que ele está devendo até a alma, eu sei que ele está quebrado, eu sei que ele deu o calote, mas faz assim, não cobra dele não, cobra de mim, Pai. Eu assumo a culpa dele, eu carrego o peso que era dele, eu carrego a culpa que era dele, você vai cobrar agora de mim, e aí eu vou colocar sobre ele a minha justiça, e aí quando você olhar para ele, enxergue, por favor, um selo, um carimbo escrito inocente, porque de agora em diante, já não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estavam sob a lei do pecado e da morte, mas agora passaram para a lei do Espírito e da vida, como Romanos diz no capítulo 8, verso 1. A justiça de Deus é algo que Ele coloca sobre nós. Dentro de nós, nós não somos justos. Nós somos justificados. Embora você ainda seja o caloteiro da história, Ele te declara inocente de tudo. Ele coloca sobre você a justificação, um manto, a couraça que te protege, que te isenta, que te apresenta perfeito diante do justo juiz. Então não tem por que você ter medo, porque você está protegido, porque tem uma couraça, que na hora que vierem os golpes, na hora que vierem as artimanhas do adversário, na hora que vierem as lembranças de Satanás, para querendo te dizer quem você é, querendo te dizer o que você faz, querendo te jogar na cara os seus erros, os seus pecados, você vai dizer, eu já sei de tudo isso, e o juiz também já sabe, não adianta peticionar isso, porque ele já está conhecendo o processo. Mas Ele não vai me julgar por aquilo que eu fiz, Ele vai me julgar por aquilo que Cristo fez por mim. Eu estou protegido com a couraça da justiça. Ele levou sobre si o meu pecado. E agora, como eu estou confiando, como eu abracei essa couraça, como eu me rendi a Ele, como eu aceitei as ferramentas que Ele me dá, eu agora estou inocente.
Eu agora não estou passível de nenhuma condenação, porque eu tenho a couraça da justiça. Eu tenho medo de gente que segue a Jesus sem essa couraça, confiando que é de você que vem os seus acertos. Eu tenho medo, sinceramente, eu tenho muito medo de chegar nesse púlpito e me citar como um bom exemplo a ser seguido. Eu tenho muito medo, porque eu me conheço, porque eu sei o que vem de mim. Não tem nada de bom em mim. Eu não sou um bom exemplo. Nossa, tá, eu tento ser seguido, tento ser fiel a Cristo em tudo que eu faço, mas não sou eu o modelo a ser olhado. Eu sou só um dedo apontado para o verdadeiro modelo, Cristo. O meu papel aqui é ser como João Batista. Eu não sou o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preparem o caminho dele. Eu não estou aqui para caminhar e desfilar, não, eu estou aqui para preparar o caminho daquele que é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é muito mais poderoso. Ele é o modelo, olhem para ele. E é isso que a gente tem que fazer. Não ache que você vai perseverar, que a sua salvação vem da sua capacidade de resistir ao pecado. Não! Você está de pé, não é porque você é muito resiliente. Você está de pé não é porque você tem bom caráter. Você está de pé não é porque você sabe resistir a tentações. Você está de pé porque a mão do Pai não te deixa cair. Porque a justiça de Deus está sobre você e não dentro de você. Dentro de você tem muita coisa ruim, mas sobre você tem um selo de inocência, porque alguém pagou o preço pelo seu erro. Alguém pagou sua dívida. Cristo fez tudo, seguiu o protocolo, pagou o preço do nosso pecado, olhou para o Pai e disse: Pai, está pago, tetelestai, está pago, não cobra mais dele não, eu consumei toda a obra. Então, não saia de casa sem essa couraça, a couraça da justiça que está sobre nós, da justificação. É isso que precisamos. Além disso, não esqueça de calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho é um caminhar, e não se esqueça que o Evangelho é da paz. E é necessário a gente raciocinar o que de fato a gente está fazendo, dizendo que é Evangelho, porque o Evangelho não é um bom conhecimento. O Evangelho não é uma boa informação. O Evangelho é uma boa notícia. O conhecimento, se eu guardo para mim, não conto para ninguém, continua sendo um conhecimento. A informação, se eu não conto para ninguém, continua sendo informação. Mas notícia, só é notícia quando eu espalho, quando eu conto, quando eu anuncio para outras pessoas, aí sim vira notícia. Deu no rádio, a Rádio Patroa ligou, virou notícia. É isso. Evangelho só é evangelho quando as nossas ações anunciam a paz. Quando as nossas ações, elas anunciam uma transformação de vida. Quando a gente manifesta na nossa e calçar o pé, é isso, é sinônimo de caminhada, é apontar para um andar, para uma nova forma de se portar, para uma nova forma de você andar e de as pessoas verem que tipo de passos você está dando. As pessoas estão analisando você o tempo todo e elas querem saber que tipo de caminho você está fazendo. E é por isso que é necessário calçar o pé com esse Evangelho, para que esse Evangelho molde o seu caminhar, para que cada passo que você der, você esteja anunciando que Cristo é a porta aberta para a salvação dos pecadores, que o nosso estilo de vida denuncie isso. Eu lembro que alguns anos atrás, lá no escritório de advocacia, bateu na porta um senhor, e esse senhor estava vendendo salgados. Seu Leal chegou lá batendo na porta dizendo: eu estou aqui com salgados para vender. E eu achei aquilo o cúmulo da falta de bom senso. Camarada, entrar num escritório para vender coxinha e quibe numa tarde de trabalho, num ambiente corporativo. Eu achei o cara mais sem noção da face da terra. Torci o bico e fiquei na minha. É mole. No meio do trabalho, se eu estivesse atendendo um cliente aqui, o cara chega aqui querendo consultar um advogado, mas vem um outro vender coxinha. Isso eu achei extremamente deselegante da parte dele.
Não falei nada. Eu falei, tomara que não venha nunca mais, né? Louco. Mas aí uma secretária falou assim, o que você tem aí? Aí eu, meu Deus do céu. Lá vem ela dar brecha para esse cara querer vir todo dia agora. Louca. E aí ele, não, tem isso aqui, essa coxinha aqui é muito gostosa e tal. Ela, eu quero uma. Eu fui ficando cada vez mais... pegando ranço já. Seu Leal, eu vou te pegar. Mas aí ela pegou essa coxinha e... me dê. Na hora que ela mordeu a coxinha, estava todo mundo já... Só ela deu valor, camarada. Só ela, todo mundo estava com o mesmo sentimento que eu. Na hora que ela mordeu a coxinha, ela falou assim, meu Deus, é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. Eu disse, moço, tem um quê dentro dessa coxinha? Eu nunca comi uma coxinha dessa. Na mesma hora, 5 levantaram. Eu também quero. Vai todo mundo. Inclusive eu. Inclusive esse babaca aqui que está falando com você. Na mesma hora eu... tá. Vou só experimentar para ver. Brother, na hora que eu comi essa coxinha, eu disse, moço, o senhor volta amanhã? Me dê 4 aí, vá, que eu acho que minha esposa vai gostar também. Ele parou de ir lá, até hoje minha esposa pergunta, seu Leal nunca mais teve lá, não? Como é que a coxinha do seu Leal ficou famosa naquele dia? Alguém evangelizou. Alguém, sem nem pedir, gente, compra aqui também para ajudar ele. Ela não precisou fazer isso. Ela, gente, a coxinha do seu... Ela não precisou fazer isso. Tudo que ela precisou fazer foi sentir prazer naquilo que estava fazendo. Foi a única atitude dela. Foi mostrar para os outros como aquilo era a melhor coisa que ela já tinha experimentado. Na mesma hora, o interesse em todos brotou. Todo mundo sentiu a mesma vontade que ela. E era boa mesmo. Ela não estava mentindo. Foi o vem e ver de Filipe para Natanael. Eu fui, vi, comi, gostei e repeti. Esse shape é em parte culpa de seu Leal. Sabe? Eu tinha 50 quilos antes de ser Leal. Hoje eu tô... É isso. Tudo que ela precisou fazer foi isso. Naquele dia era como se ela tivesse aberto a primeira igreja da Coxinha de Salvador. Ela mostrando como era bom, fez com que todo mundo sentisse vontade de fazer a mesma coisa que ela. Está entendendo o que é calçar os seus pés na preparação do Evangelho? Que seu estilo de vida mostre para todo mundo como é a melhor coisa do mundo sentir o gosto da presença de Deus. Como ter um contato com a santidade de Cristo não é peso, muito pelo contrário, não é inconveniente, muito pelo contrário, não é vergonha, muito pelo contrário, é prazer, e é prazer que não acaba. É como Ezequiel andando naquele rio de águas purificadoras, e aí ele dizendo, eu posso ir mais 500 metros, o anjo vem. E ele, eu quero mais 500 metros, o anjo vem, e o anjo convida ele, e diz, e aí ele percebe, quanto mais ele vai, mais fundo fica, mais profundo fica, mais ele é guiado, e ele percebe que com Cristo, o prazer chama mais prazer, é uma satisfação que não acaba nunca, quanto mais você quiser ir, mais ele vai te dar. É um prazer inesgotável. Se você está achando ainda que evangelho é um peso, que evangelho é inconveniente, que evangelho é algo que te dá vergonha, é porque você não está com a ferramenta adequada, você não calçou os seus pés. O evangelho para você é só uma religiosidade, é só um fazer, é só uma educação, é só um adestramento de cachorro, mas não é. O evangelho é uma forma de vida que nos dá prazer muito mais do que qualquer outra coisa que você já experimentou. É a melhor coxinha do mundo. É assim. E está na hora da gente anunciar ao mundo como somos felizes por sermos cristãos, como ser santo, como obedecer a Cristo nos faz bem, como pode salvar uma vida, como pode salvar um casamento, namorar com santidade, como pode salvar uma pessoa mentalmente confiar em Cristo, como pode salvar suas finanças, ser generoso, como Cristo nos ordena. Como pode salvar sua alma, aprender a perdoar? Como pode salvar uma família, aprender a pedir desculpa? Porque é isso que Cristo ensina. É isso.
E isso nos dá um prazer absurdo. Calçar os nossos pés na preparação desse evangelho. Não de outro, mas desse. Do que dá alegria, do que dá paz, do que preenche, do que dá prazer. E não é só isso. Segure também o escudo da fé, para você poder apagar os dardos inflamados do maligno. E aí o escudo tem que ser o da fé, porque não pode ser só o da crença. Porque o escudo da crença é aquilo que te dá a expectativa do que Deus vai te dar. Mas o escudo da fé é aquilo que nos dá a convicção do que Ele já nos deu e que temos a oferecer ao mundo. O escudo da fé não vai te dar todas as certezas do mundo. O escudo da fé vai te dar a confiança de que você não precisa saber tudo, basta confiar em quem sabe. O escudo da fé vai te dar tranquilidade para você entregar nas mãos dele, mesmo quando tudo parece dar errado. O escudo da fé vai te dar a convicção de que Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. O escudo da fé está muito mais ligado à confiança do que a saber todas as coisas antecipadamente. Eu não preciso de fé para saber que tem um copo aqui, que eu estou vendo. Fé é o fundamento do que não se vê. Eu estou vendo um copo, eu não preciso de fé para isso. Eu preciso de fé para saber que eu não vou desabar nessa semana. Eu preciso de fé para aquilo que eu não sei. Eu preciso de fé para o futuro, porque eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei quando vem uma vacina para o Covid. Eu preciso de fé para saber que quando tudo saiu do meu controle, há um Deus que permanece gerindo ele com o poder da sua mão. Eu preciso de fé para isso, para saber que Ele não vai me abandonar, para confiar nele, ainda que eu não entenda os seus planos. E se você tem essa fé, esse escudo, pode vir sofisma do adversário, pode vir até dúvidas, e você vai dizer, não tem problema ter dúvida, porque onde eu tiver dúvida, eu levo a fé, conforme a oração de Francisco de Assis. Onde eu tiver vacilação, não tem problema, isso é meu, eu não posso impedir isso é da minha mente, mas dele, Ele preenche essa lacuna com fé, com confiança. Ele não precisa saber não, basta confiar em quem sabe. É o que eu digo para os meus clientes, como é que vai ser isso, doutor? Como vai ser essa ação? Filho, você não tem como saber, você não tem como estudar 5 anos que eu estudei, e mais as especializações que eu fiz, para saber isso aqui. Eu não tenho como te explicar, você não precisa saber, basta confiar em quem sabe. Você me contratou para isso. Um especialista faz isso. Confia em mim. É a primeira palavra de ordem de um advogado com seu cliente. Você precisa confiar no seu advogado. Glória a Deus, porque temos o melhor de todos os advogados, Jesus Cristo, que não conhece derrota. Confia nele, entrega na mão dele, e esse vai ser seu escudo. Na hora que vier a tentação, você vai dizer, essa tentação é irresistível, eu estou protegido, porque sei que Deus tem coisa melhor para mim. Deus tem coisa melhor. Deus é sempre melhor. Ainda que não pareça agora, ainda que tudo em volta diz que não, Ele me mandou crer que sim. Se proteja. Se proteja, porque esse período é período de guerra espiritual na mente. Porque o período que nós estamos vivendo é período de mentiras, de sofismas. É o período onde o certo parece errado e o errado parece certo. Se proteja. Pelo amor de Deus, se proteja. Não com a expectativa de que Deus vai me dar tudo. Não achando que fé é pensamento positivo, e se eu pensar Ele vai me dar, e Ele vai... Não. É tranquilidade de que se Ele não der, Ele continua sendo Deus. De que Ele não sumiu, de que Ele não desapareceu, de que Ele não deixa de existir, porque os meus planos não se realizaram. Não, é saber que assim como são mais altos os céus do que a terra, são mais altos os planos dEle do que os meus. Eu prefiro sempre o dEle do que a minha ideia brilhante. É isso, se proteja. Vem o dardo inflamado. Eu tenho fé, eu tenho convicção. Parece agora que está tudo dando errado, mas Ele está me guardando. Ele continua no controle. O meu general é Cristo.
eu estou protegido. E aí ele manda você também usar o capacete da salvação. Capacete você coloca na cabeça. Novidade. Capacete você coloca na cabeça. E o capacete ele molda assim. Para quem está de fora, ele vê uma nova cabeça. Sua cabeça vira o capacete. E a salvação, ela antes de tudo, ela emoldura, ela molda a nossa mentalidade. Ela nos dá uma nova forma de enxergar o mundo. Ela nos dá uma nova forma de raciocinar, de pensar. E é por isso que Paulo diz que nós temos agora a mente de Cristo. Porque fomos salvos. Porque agora eu raciocino o mundo, eu enxergo o mundo pela lente de Cristo. Porque agora Ele moldou a forma de eu pensar, a forma de eu raciocinar. E pense no que Ele fala. Que é capacete, não é travesseiro, é capacete. Quando é que a gente usa um capacete? Não sei se tem algum engenheiro agora assistindo, algum policial, alguém do exército assistindo aí. E eu acredito, se você estiver assistindo de casa, eu acredito que você não está de capacete. Porque agora, o capacete parece desnecessário, porque você não está se expondo a risco. O capacete a gente usa na hora de se expor a um risco. Um motoqueiro tem que sair de capacete, porque a atividade de um motoqueiro dentro de um trânsito é uma atividade de risco. A salvação não é aquilo que nos isenta de todos os perigos. A salvação é aquilo que nos coloca no mundo cheio de riscos, mas com preservação, com segurança. A salvação é aquilo que nos manda como ovelhas em meio aos lobos, mas protegidos, sabendo que se o mal vier, ele não vai nos atingir. A nossa salvação é isso. Não dá para a gente achar que está salvo se um pecado você morre espiritualmente. Se toda semana você está perdendo sua salvação. A cada pecado você perdeu e ganhou, e perdeu e ganhou. Isso não é salvação. Isso é adestramento de cachorro. Aí o cachorro fez um negocinho, ganhou um biscoito, eita, salvo. Aí o cachorro fez um xixizinho fora do jornal e toma uma chinelada, perdeu a salvação. Isso não é salvação. Isso é religiosidade. Não é assim o evangelho. A salvação é aquilo que te protege, inclusive dos seus próprios erros. Na primeira barbeirada do motoqueiro, bater a cabeça no chão, a proteção dele é o capacete, dele mesmo. É isso que é salvação. Não dá para você achar que você está salvo se você está se baseando no evangelho, que da primeira vez que você errar, você diz, meu pai não vai me amar mais. Deixei de ser filho. Não. O evangelho é aquele que diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor coloca de pé. Que nós não desabamos pela força da mão do Pai que nos segura. Ele que nos protege. E outra, Ele nos salva, não é para enclausurar a gente dentro de uma igrejinha, não. Ele nos salva para nos expor ao perigo. Para mandar você para a rua, para mandar você para os lugares mais perigosos possíveis, mais preservado, mais salvo. Ele te salvou para colocar você nesse escritório onde você está e você quer sair, porque lá ninguém é crente. E só eu. É por isso que você está lá, porque você é a luz, é a candeia que vai iluminar aquele lugar de trevas e escuridão. É por isso que Deus te colocou lá, nessa faculdade, onde todas as pessoas abominam o nome do Senhor, e você é a única candeia que está acesa ali. É por isso que Ele te salvou, para você ir lá e manifestar a glória dEle. Eu entendia errado quando Jesus diz assim, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu achava que era assim, eu edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra as portas dela. Porque a minha lógica era assim, que o nosso papel é se trancar dentro de uma igreja, e ficar a gente reunido assim, e o inferno vai ficar tentando entrar, e bater na porta, e a gente, aqui você não entra, você não vai entrar aqui, não, aqui a gente está protegido. Nossa preocupação é que não entre na igreja. Não entrando na igreja está tudo certo. Lá fora pode tudo se acabar, mas não entra. Jesus nunca disse isso. O que Jesus diz há um inferno, e eu quero que ele tenha medo de vocês. Eles estarão tremendo de medo, porque vocês querem entrar lá.
eu edificarei a minha igreja, e as portas dele é que não vão prevalecer contra vocês, porque eu chamei vocês para irem para o inferno, não para ficar lá, mas para saquear tudo que tiver lá e trazer para o meu aprisco. Essa é a visão de Cristo para nós, a nossa postura de combate. Eu chamei vocês para vocês irem para o inferno, é por isso que as portas dele não vão prevalecer, porque vocês vão arrombar, vocês vão detonar com as portas, com as defesas do inferno, e dizer: eu vim buscar todas as almas que o meu pai comprou para ele, eu vim trazer de volta aquilo que foi roubado, todas as almas que foram lá aprisionadas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e a pôr em liberdade os presos de coração. Foi para isso que Ele me ungiu. É para isso que Ele edificou a sua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam. E é por isso que eu vou lá e vou de capacete, porque eu vou me expor ao perigo, eu vou me expor aos sofismas, vou me expor às mentiras, mas elas não entrarão. A minha mente está protegida. Uma coisa que eu gosto de dizer é que Jesus não mudou a minha vida. Jesus não mudou a minha vida, e eu acho que Ele não muda a vida de ninguém. Alguns Ele pode até mudar, mas a regra dele não é assim. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não vos conformeis com o presente século. Aí ele não diz assim: mas fique tranquilo que Jesus te transforma. Aí ele não diz assim: mas tendes fé, porque sereis transformados por Cristo. Não. Ele diz assim: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. É você que se transforma. Ele manda a gente se transformar. Ele fala assim: mude de vida. Como? A partir da renovação da nossa mente. Cristo muda a minha mente, eu mudo a minha vida. Esse é o parâmetro. Cristo muda a minha mente, Cristo me dá uma nova mentalidade, Cristo me dá o capacete da salvação. A partir dele, eu passo a me comportar de uma outra forma. A partir dele, todas as minhas escolhas, todas as minhas prioridades são alteradas, porque Ele mudou a minha mente. Ele me deu outras prioridades, Ele me deu outra cosmovisão, Ele me deu outra forma de enxergar a vida, Ele me deu outra forma de me relacionar, Ele me deu outra forma de namorar, outra forma de ser empresário, outra forma de advogar. Ele me deu outra forma. Agora eu vou transformar a minha vida. Cristo muda a sua mente, você muda a sua vida. Isso é o capacete da salvação. Essa tranquilidade de quem foi transformado de dentro para fora. A última coisa que Ele pede que você tenha consigo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nisso tem uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Diogo. É uma pregação, a pregação que ele fez no dia que meu filho foi apresentado na igreja. E aí a espada do Espírito, que a gente sempre pensou, porque é o único objeto de todos esses que a gente falou, que é ofensivo, que é de ataque. A gente está pensando que isso aqui vai ser uma espada que a gente vai usar para ser o melhor saiyajin do mundo e sair cortando todo mundo por aí. Não é para isso. Não é para isso, para você ser samurai da internet. Não é para você ser o Shaolin do Instagram e do Facebook. Não foi para isso que Ele deu essa espada. A espada, como o escritor de Hebreus coloca no capítulo 4, verso 12, ela é mais penetrante do que espada de 2 fios. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito, e é apta a discernir pensamentos e sentimentos do coração. Ou seja, é algo que você enfia no seu próprio coração, para discernir o que de fato está acontecendo. Quando Jesus olha para Satanás, depois de Satanás dizer: se tu és filho, pega essas pedras e transforma em pão. Ele diz assim: está escrito. Olha a espada, pega a espada. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não estava cortando Satanás ali. Por quê? Satanás não precisava ouvir aquilo. Satanás não estava com fome. Satanás não estava com fome. Quem estava com fome era Jesus. 40 dias de jejum. Com aquela hora, ele pega a espada do Espírito. Ele não atira no inimigo, ele atira nele. Satanás tentou colocar um pensamento mentiroso. Aí ele pega a espada e corta aquele pensamento no coração dele e substitui por algo que vem do Senhor. Está escrito: nem só de pão. Ei, eu sei que minha carne está com fome. Eu sei que agora eu quero ceder essa tentação na minha carne aqui. Mas tem algo mais poderoso.
pega a espada e discerne. Ela é mais penetrante, ela vai onde a depressão não pode chegar, onde a angústia, onde a ansiedade não pode chegar, onde a tristeza e o medo não alcançam. A palavra alcança, ela é penetrante, ela vai, ela corta, ela substitui, ela traz nova vida para você. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está na hora da gente ler a Bíblia, não somente a nosso favor, mas como diz Dietrich Bonhoeffer, a palavra tem que ser lida contra nós, nos confrontando, modulando nossa forma de viver, mudando nosso comportamento, mudando nossas ações, nossas atitudes. Está na hora da gente ler a Bíblia assim. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa a Bíblia ser mais do que um livro de cabeceira. Estava me perdendo, crente dentro da igreja, quase me desviando, quando eu comecei a achar que eu tinha que ler a Bíblia para procurar mensagem, que toda hora que eu li alguma coisa na Bíblia, eu falei assim, isso dá uma boa mensagem, olha, isso dá para pregar, isso é a palavra revelada do Cordeiro, isso aqui não dá uma boa mensagem, isso aqui dá uma forma de vida, isso aqui tem que ser um manual de sobrevivência, e não só uma boa mensagem. Eu estava transformando vida em discurso. Eu estava quase desviando da igreja, achando que era isso, que Deus me deu só um bom discurso. Não, Ele me deu uma espada para eu lançar no meu coração todos os dias e mudar meu comportamento todos os dias, minha forma de agir, para me ensinar a educar meu filho, para me ensinar a ser um marido melhor. É isso aqui que tem que ser o norte. E para finalizar, eu não esqueci. Pulei de propósito. A primeira ferramenta eu não falei, a primeira armadura eu não falei. Portanto, fiquem firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Paulo cita primeiro, mas eu fiz questão de citar por último. Porque cingir é aquele cinto que você coloca tudo, armadura, espada, couraça, tudo direitinho, aqui está no shape. Mas no final, você amarra no lombo aqui, amarrou, porque se eu não amarrar, cai. Se eu não amarrar, na hora que eu vou para a guerra, eu estou todo frouxo, um mulambo, um boneco de posto, e o negócio cai, e não segura as calças, e não segura a couraça, e aí a espada fica frouxa, e eu não seguro o escudo, porque falta o cinto. E a palavra diz que esse cinto é a verdade. É a verdade. Não adianta fazer tudo isso certo, seguir esse protocolo, seguir esse tutorial que eu dei, colocar a melhor roupa, a melhor armadura, a melhor espada, uma Hattori Hanzo do Kill Bill, melhor espada. Não adianta ter a sua Excalibur, ter o melhor escudo, se o que você faz não faz com verdade. Vou finalizar com um exemplo. Acho até que eu já dei em outra pregação aqui, mas tem muito tempo. De um romance escrito há muito tempo por um homem chamado Vladimir Nabokov. Um romance russo. O nome desse romance é Lolita. É um romance bem pesado. É uma história bem cabulosa, assim, bem difícil. Mas era a história de um homem que se apaixona por um adolescente, por uma menininha. E aí ele se apaixona por ela, ele sabe que o amor é proibido, ele sabe que ele não pode ter ela, sabe que não pode levar a cabo aquele relacionamento, ele sabe que não pode. Aí ele tem uma ideia, ele casa com a mãe dela. E aí ele é o melhor marido do mundo. Ele cozinha bem, ele trata ela bem, ele manda flores, ele faz tudo, ele sustenta a casa, trabalha, trata ela tudo bem. Tudo tranquilo. Exteriormente, parece o melhor marido do mundo. Mas ele tem um diário. Ele guarda na gaveta dele, trancado na chave. E nesse diário, todo dia ele escreve, ele desabafa. E aí tem um dia que essa mulher descobre o diário dele, lê o diário, sai correndo e morre. Atropelada, porque sai desesperada depois do que ela leu. E quando ela leu o que tinha escrito assim: hoje, mais um dia eu aturei aquela porca. Hoje eu me comportei muito bem, mas foi muito difícil, porque eu tenho ódio dela. Porque
eu não tolero mais, porque eu não aguento mais essa vida de aparência, porque tudo que eu queria era a filhinha dela e eu não posso ter. E aí quando a mãe morre, ele tem um sinal verde para ficar com o que ele sempre quis, com adolescente. Quero dizer para você e para mim que Jesus todos os dias lê o diário do nosso coração. E Ele sabe se o que a gente está dizendo que vive é verdade ou não é. Ele sabe se as lágrimas dos nossos olhos são fruto de um amor por Ele, ou se são só o desejo de colocar a mão nas bênçãos e naquilo que a gente não pode, porque talvez Ele nos prive demais. Ele sabe se as nossas orações de fato são fruto de um amor verdadeiro. Ele sabe se as nossas canções são cantadas a partir de uma experiência boa, ou simplesmente para fazer dar certo o nosso ministério e fazer a gente ser mais bombado. Ele sabe se a nossa pregação de fato é fruto de algo que mexeu com o nosso coração e transformou a nossa mente, ou se é apenas uma boa mensagem, um discurso ensaiado. Ele sabe tudo e não dá para enganar Ele. Não dá. Não dá para enganar aquele que lê o diário do seu coração. Não dá. Não adianta sair para a guerra sem verdade. Não adianta vir para cá buscar do Senhor que Ele seja o seu general, mas que você só está esperando uma oportunidade para servir no exército inimigo. Assim que Ele deixar. Queria chamar o grupo de louvor. Jesus acolhia de muito bom grado prostitutas, publicanos, ladrões, todo tipo de pecador, gente mal famada, adúltero, divorciado. Jesus acolhia tudo isso. Jesus acolhia homicidas. Mas tem uma galera que Ele não suportava: os hipócritas, os mentirosos. Essa galera Ele não suportava. Gente artificial, gente que está mais preocupada em fazer o que dá certo do que fazer o certo, gente que usava Deus para se projetar, gente que esperava aplauso. Esse tipo Ele não suportava. Com esse tipo Ele pegava muito pesado. Gente que charlava de cristão, de evangélico, de crente, de filho de Deus, mas que tinha um coração como sepulcro caiado, que é um cemitério bem pintado, por fora tudo bonitinho, por dentro morte. Esse tipo de gente Ele não suportava. Com Ele, essa galera não achava espaço. Esse Ele resistia. E Deus me livre de ver o meu Salvador resistindo a mim. Eu te convido a orar comigo. E como Paulo nos orienta na ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração. É verdade mesmo tudo que você diz que sente? É verdade mesmo que Ele é seu tesouro? A verdade nos seus lábios, a verdade na nossa boca, a verdade na nossa expressão, a verdade na sua internet, cara. Será que tudo que eu posto no Instagram de fato é fruto de algo que veio do meu coração? Será? Ou a gente está andando que nem frouxo, que nem gente com as roupas tudo folgada aí, dizendo, vou pra guerra. Não é pra guerra coisa nenhuma, cara. Você não dá 2 passos, aí vai cair tudo. Você não vai aguentar essa vida dupla por muito tempo. Vai cair tudo e você vai ficar nu. Não vai aguentar. Se não tiver verdade, não aguenta. Se não for de todo o coração, não aguenta.
Se não for uma relação sincera, você não aguenta muito tempo. Daqui a pouco você está sendo exposto. Daqui a pouco as pessoas descobrem quem você é. Não dura muito tempo. Não dá para enganar todo mundo. Tem que ter verdade. Você pode não ter a melhor de todas as espadas, você pode não ter o escudo mais preparado, mas se você tiver o cinto firmando tudo, você consegue ir até o fim, porque sua roupa não cai, porque sua calça não fica frouxa, porque está tudo ajustado. Você pode não ser o melhor de todos os crentes, mas seja com verdade, seja com sinceridade, seja íntegro na presença de Deus. Venha completo, venha com o seu coração, e não como aqueles que Jesus diz: esses aí me honram com lábios, esses cantam bem, esses pregam melhor do que todo mundo, esses oram bonito para todo mundo ver, mas o seu coração está distante de mim. Eu não tolero esse tipo de coisa. A armadura deles vai cair uma hora ou outra, porque ninguém aguenta enganar todo mundo ao mesmo tempo. Será que a gente não está vivendo na verdade uma enganação? Tome sobre si toda a armadura de Deus. Pai, ensina a gente e ajuda a gente a discernir se de fato o que a gente está fazendo é um teatro ou um culto, se isso aqui é uma encenação ou um desejo de ser aperfeiçoado por Ti, pelo Teu poder. Ensina, Senhor, a gente viver, a gente não apenas ter um discurso alinhado à Bíblia, mas uma vida que reflita a Sua mensagem, e que imprima no coração dos outros o desejo de conhecer o mesmo Cristo, que mudou a nossa mente, que nos deu outra forma de enxergar o mundo, que nos deu um escudo chamado fé, que nos defende de todas as tentações, que nos deu um novo caminhar, que nos absolveu de toda a culpa, que nos deu uma forma de viver, mas que requer de nós verdade, que requer de nós integridade, que sejamos inteiros na Tua presença, porque Cristo não morreu pela metade, Cristo se deu por nós. Nós queremos ser inteiramente Teus. Que esse púlpito não seja lugar de promoção pessoal, que essa igreja não seja lugar onde a gente faz o que dá certo, que possamos fazer o certo, aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo nos comissionou e nos ordenou. Que seja a Bíblia verdadeira, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Que a Tua palavra permaneça, ainda que o nosso nome seja esquecido. Que Cristo permaneça em tudo. Que possamos tributar a Deus todo o nosso esforço, todo o nosso coração, toda a nossa sinceridade, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja dada toda a glória para todo sempre. Amém e amém.